Olá pessoal, vamos aí responder mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número. Colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é. Essa questão é bacana, hein? Então, olha só. O computador que dá problema e você que se ferra para descobrir qual é a posição do cara, né? Mas tudo bem. Olha só o que está acontecendo. Vou entrevistar 120 pessoas. Isso é um dado importante. Porque se tem 120 pessoas, você não pode falar que a pessoa vai estar na posição 150. Só tem 120 pessoas. Então é uma forma de conferir para ver se a sua resposta está certa ou errada. Ou se tem lógica, pelo menos, a sua resposta, né? Muito bem. Por sorteio, eles pretendem distribuir a cada candidato um número. E eles vão colocar essa lista de números em ordem numérica crescente. Isso é importante. Porque para você saber qual é a posição do número, isso é um fato muito importante. Porque essa lista está de uma ordem crescente. Se ela tivesse decrescente, seria diferente. Você ia começar pelo maior número e ia diminuindo até chegar no número que esse cara recebeu, que é 75.913. Como é a ordem numérica crescente, você vai começar no menor número e vai seguindo até chegar no número do cara. Tá ok? Acontece que por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, ou seja, os números sempre vão ter 5 algarismos. Em outras palavras, é um número composto por 5 números, ou 5 casas, ok? Muito bem, em nenhum deles aparecem dígitos pares, para ficar mais divertido, para você descobrir onde é que o cara tá, né? A posição que o cara tá. Muito bem. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é: primeiro, nós só podemos trabalhar com os números ímpares, porque nenhum deles aparece em dígitos pares. Então, primeiro, quais são os meus números ímpares? Os meus números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Nós podemos montar assim, uma maneira mais formal de resolver, um conjunto, vou chamar ele de conjunto A, que é igual a apenas os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. São apenas esses números que podem ter na minha nos meus números aí que o computador criou. Tá? Então você precisa escrever isso na prova? Não. Você só precisa saber os números ímpares. Muito bem. Outra coisa, olha só esse número, 75.913. Eu tenho o número 1, eu tenho o número 3, eu tenho o número 5, eu tenho o número 7, eu tenho o número 9. Eu tenho todos os números ímpares nesse número. E o que é mais legal? A questão fala que todos os números têm 5 algarismos distintos. Quantos números ímpares eu tenho? 5. Então, em cada um dos números que nós iremos formar, teremos todos os números ímpares, tá? Então nós vamos fazer o quê? Vamos pensar no nosso primeiro número. E eu vou colocar aqui a quantidade de casinhas dele. Olha só, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Olha, a questão falou que o nosso número, os números são organizados em ordem numérica crescente. Temos que começar então do menor para o maior.
E nós queremos chegar exatamente nesse número. Então nós não podemos passar, fazer um número maior do que esse. Nós temos que ser um número até 75.913. Então vamos por parte. Vamos pelo menor número possível. Você concorda comigo que o menor número possível vai começar pelo número 1? Não tem outra opção. Esse aqui vai ser o meu menor número. Mas aí você fala, mas professor, aqui depois poderia ter o 3, o 5, o 7, o 9. Tá, seria o meu menor número. Mas e todos os outros que podem começar com o número 1? São vários números que eu posso fazer aqui combinar que comecem com o número 1. Eu vou ter que descobrir todos os números que começam com o número 1? Você não vai ter que descobrir todos os números. Você só precisa saber quantos são. Porque ele quer saber a posição na chamada. Então, por exemplo, se existirem 10 números que começam pelo número 1, você sabe que esses 10 números estão antes de 75.913. Você quer saber quantos números tem antes desse valor, para você saber a posição que ele está. Então, a única coisa que eu quero saber é quantos números começam com o número 1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar o princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo. Chame como quiser, tá ok? Muito bem, o que nós vamos fazer? Nós preenchemos a nossa primeira casinha. Ela vai começar com o número 1. Vamos ter que começar com o número 1. E aí? Para a próxima casinha, eu quero descobrir quantos números eu consigo formar com o número 1. Então, você concorda comigo que eu estou trabalhando com números menores que 75 mil. O número 1 já garante que ele vai ser menor do que 75 mil. Então eu posso colocar, vai me sobrar quantos números para colocar aqui na casinha? Olha, eu posso escolher qualquer um dos outros 4 números. E nessa aqui, vão sobrar 3 números, eu posso escolher qualquer um deles. Nesta outra casinha, vai sobrar quantos números? 2, eu tenho 2 opções. E na minha última casinha, vamos sobrar quantos números? Apenas 1. E o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai multiplicar. E você vai descobrir quantos números nós conseguimos formar quando começa aqui pelo número 1. Tá ok? Então vamos lá. Nós conseguimos formar aqui 4 vezes 3 é igual a 12 vezes 2, 24. Então existem 24 combinações diferentes que começam pelo número 1. Vou escrever aqui, ó, 24. O meu número de combinações que começam com o número 1. Então, olha só. Nós já vimos que esse cara não está entre os 24 primeiros. O que nós vamos fazer agora? Vamos continuar trabalhando com números menores do que 75.913. Afinal, eu quero saber quem vem antes. Você concorda comigo que se o número começar com 3, é certeza absoluta que ele vai ser menor do que 75.913? É. Então vamos ver quantas combinações possíveis eu consigo fazer quando o número começa por 3. Olha só, na minha segunda casinha, eu vou ter quantas opções de números que eu posso colocar aqui? 4. Eu tenho total 5 números, eu já usei 1, sobraram 4. E aqui, sobraram quantos números? 3. Sobraram quantos números? 2. Eu tenho 2 opções para colocar nessa casinha. E para finalizar, só me sobrou uma opção. Olha só, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 significa que nós temos o quê? 24 combinações possíveis para formar números que comecem com 3. E todas elas são menores do que 75.913. Então todas essas pessoas estão na frente desse cara que pegou essa senha. Então vamos lá. Vamos para uma próxima opção. Vou colocar aqui, ó, mais 5 tracinhos. 2, 3, 4, 5. Muito bem. Aí você pensa, ainda é possível formar um número menor do que 75.913? Sim. Por exemplo, se eu colocar o número 5 aqui. Opa! Qualquer número que comece com 5 vai ser menor do que 75 mil. Concorda comigo? Então, olha só. Vamos ver quantas combinações nós podemos fazer. Se nós alojamos um número, sobramos 4 números para usar aqui. 3 numerozinhos para por aqui. 2 numerozinhos para por aqui. E no final, sempre me resta um número, não tem outra opção. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a
24. Professor, você não vai multiplicar pelo número 5 aqui? Cuidado. Esse número 5 aqui, o número 4, o número 3, eu não estou multiplicando pelo número. Eu estou multiplicando quantas possibilidades eu tenho aqui. Aqui, neste caso, eu só posso pôr o número 5. Então, eu tenho uma chance. Aliás, uma possibilidade de número que eu vou pôr aqui. Sempre vai ser o 5. Então, se você for multiplicar o primeiro número, você vai colocar aqui. Quantas possibilidades eu tenho para ser o primeiro número? Uma. Por quê? Eu só vou usar o número 5. Tá ok? Deu para entender? Aqui esses números estão fixos, eu só tenho essa opção. Então, nesse segundo número aqui, eu tenho 4 opções. Esse aqui eu tenho 3 opções. O primeiro número eu só tenho uma opção, então você vai multiplicar por 1. 24 vezes 1 é igual a 24. Tá? Cuidado com isso, não vai errar. Vamos fazer meu próximo número. Dan, 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 dan. Muito bem. Eu já usei o 1, já usei o 3, já usei o 5. Vou até riscar aqui, ó. Já usei o 1, o 3 e o 5. O próximo é o 7. Opa, com o 7 eu tenho que tomar cuidado. Que, por exemplo, se eu colocar aqui 79, é maior do que 75 mil. Já não me interessa. Eu quero saber os números que são menores. Deixa eu ver. Se eu fixar aqui o número 1. Qualquer número que comece com 71 vai ser menor do que 75.913. Então, vamos lá. Eu já usei 2 números. Quantas opções eu tenho para colocar aqui? Vamos sobrar 3 opções. E nessa outra casinha, 2 opções, finalizar com uma opção. Observe que quantos números diferentes eu consigo formar quando o número começa com 71. Eu consigo formar 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Volto a repetir. Não vou multiplicar 7 vezes 1 vezes 3. Isso aqui são números fixos. Eu tenho uma possibilidade de colocar na primeira casa e uma possibilidade de colocar na segunda casa. Então, é 1 vezes 1 é 1. Vezes 3 é 3. Vezes 2 é 6. Vezes 1 é 1. Tá ok? Parou por aí? Não, olha, eu tenho que chegar até o 75.913. Então, eu vou vir aqui e vou colocar mais 3 tracinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3 tracinhos não, 5, né? 4, 5. Olha só que interessante. Eu já fiz aqui com 7. Eu posso colocar o que aqui, pessoal? Para ter certeza. Eu posso continuar com o número 7. Eu tenho que encontrar todos os números que comecem com 7, mas sejam menores que 75. Se eu colocar o número 3 aqui, ótimo. Ele sempre vai ser menor que 75. 1913. Então, quantas possibilidades, quantas combinações de números eu ainda consigo fazer? Olha só, eu já usei 2 números. Resta usar. Resta apenas 3 opções para essa casinha, 2 opções para essa casinha e uma opção. Olha só, eu usei um desses 3 números. Vamos sobrar quantos números para usar? 2. E aqui vai sobrar apenas um número, tá? Quantas possibilidades eu tenho? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6 também. Cuidado, o 7 e o 3 são fixos, só existe uma possibilidade para utilizar aqui, que é o 7, e uma possibilidade que é o 3. As outras casinhas eu posso escolher. Aqui me sobraram 3 números para escolher, posso colocar qualquer um deles que continuará sendo melhor do que 7, 5. E agora, vamos fazer meus tracinhos. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Muito bem. Vou começar pelo número 7. Aliás, eu tenho que ser o número 7. Afinal, tem que ser menor do que 75. O próximo seria o 9, já é maior. Então, vamos lá. Vou colocar o número 7 aqui. Eu já usei o 1 e o 3. Eu posso usar o 5. Certo? Aqui, olha a zona de perigo. O meu número aqui é 75 e aqui também é 75. Mas aí tem que ser menor do que 75.913. Então, ó, pensa comigo.
Se o meu terceiro número for o 1, você não concorda que qualquer combinação que eu consiga fazer aqui vai ser menor do que 75.900? Porque aqui vai ser 75.100 e alguma coisa. Então, quantas combinações de números eu tenho para por aqui? Eu já usei 3 números. Me sobraram 2 possibilidades, uma possibilidade aqui. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Repito. Aqui, eu tenho no 7, eu tenho um número que eu posso colocar. No 5, eu só posso colocar o 5. Então, eu tenho uma possibilidade só, não tenho escolha. O número 1 também só tenho uma possibilidade. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é igual a 2. Vamos ver o próximo. Vamos fazer os meus tracinhos. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o meu número, tá certo? Vamos colocar aqui o 7, o 5, deixa eu ver. Eu já usei o 1. Se eu colocar aqui o 3, você concorda comigo que qualquer número que eu vá colocar aqui, ele vai ser menor do que 75.913? Porque aqui vai ser 75.300 e alguma coisa. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 possibilidades que vão me sobrar apenas 2 números para colocar aqui. E aqui uma possibilidade. 2 vezes 1 é igual a 2. Esse aqui é o mesmo caso que eu não vou repetir novamente. Aliás, eu vou repetir novamente. Você tem que fixar isso. Você só pode pôr o 7. Você tem uma possibilidade. Só pode pôr o 5. Só tem uma possibilidade. Só pode pôr o 3. Você tem uma possibilidade. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Vezes 2 é igual a 2. Vezes 1 é igual a 2. Tá? Então, nós temos 2 possibilidades. E agora, o último número vai ficar apertadinho, mas vai dar. Colocar aqui meus 5 tracinhos. Ficou bem aqui em cima do Calcule Mais. Pessoal, Calcule Mais é um site com videoaulas de matemática de graça. É o meu site. Entra lá, tem bastante coisa legal, ok? Muito bem. Vamos lá. Eu coloquei o número 7. Beleza, eu coloquei o número 5. Eu já usei o 1, já usei o 3. Posso usar o 5? Não, porque os números não podem se repetir. Se você voltar no enunciado, ele fala aqui, ó. 5 algarismos distintos. Os números não se repetem. Ok? Se os números pudessem se repetir, você, em vez de ter 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades, uma possibilidade, você ia ter 4 possibilidades em cada um. Você pode repetir? Na verdade? Então, você ia ter 4 possibilidades em cada um. Como eles são algarismos distintos, você não pode repetir. Você usou um número, não pode usar mais. Ok? Então, olha só. Eu já usei o 7, já usei o 5. Eu posso usar o 5 de novo? Não. Então, o 7. Posso usar de novo? O próximo aqui, o número seria o 7? Não. Então, só me sobrou 9. 75.913. 75.900. Se eu colocar o 3 aqui, já fica maior. Ficaria 75.931. Não pode. Então, o único número que eu posso pôr aqui é 1 e o 3. Eu cheguei no meu número. Ok? Então, aqui só existe uma possibilidade, que é o meu próprio número. Então, vamos somar. Vamos ver quantos números eu tenho até chegar no número que eu quero descobrir. Então, ó, 24, mais 24, mais 24, mais 6, mais 6, mais 2, mais 2, é igual a 88. Então, olha, eu tenho daqui a aqui 88 números antes do camarada. Mas aí a pergunta não quer saber quantos números eu tenho antes dele. Ele quer saber a ordem de chamada. Esse aqui é o número esse número 75.913, ele estaria na posição 89 da ordem de chamada. Seria a pessoa de número 89 que ele estaria entrevistando. A alternativa correta é a letra B. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!